pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém, irmãos? Mesmo em pequeno número, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por esse momento em que nós nos reunimos aqui na Tua casa de oração. Recebe as nossas vidas, a adoração do Teu povo aqui nesse lugar, Senhor, e aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Senhor, e nos desperta para servi-lo, para buscá-lo, pois o Senhor, ó Deus, é o Deus em que nós servimos, confiamos e esperamos, ó Deus. Não deixe que a nossa fé, ó Deus, venha, ó Deus, mesmo apagar, mas que o Senhor possa nos aquecer nesses dias. Nos ajude, Senhor Deus, aqui a vivermos sempre aqui, conduzidos por Tua palavra. Que o Senhor aqueça as nossas vidas nesses dias de tanta frieza espiritual, que nós não devemos nos entregar, ó Deus, ao comodismo dos nossos lares, nem à preguiça, mas que possamos buscá-lo. Aviva, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu povo e o Teu rebanho, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler Abacuque capítulo 3, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, todo. Vamos ler Abacuque 3. Abacuque é chamado um dos profetas menores. Abacuque vai profetizar. Ele vai falar para o povo que o Senhor estava vendo a corrupção do povo e que o Senhor iria levantar os caldeus. E aqui nós temos no final do capítulo 3 aqui uma oração de Abacuque em que ele compreende ali o que o Senhor estava por fazer, e ele compreende a soberania do Senhor. E esse texto, então, um texto maravilhoso, é a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejam as sendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a Tua ira, ou contra o mar o Teu furor, já que andas montado nos Teus cavalos, nos Teus carros de vitória? Tiras a descoberto o seu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, e ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais com tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi-o e meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram.
pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os das costas e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém? Podem se sentar. Que texto maravilhoso, né? E essa conclusão, todavia eu me alegro no Senhor, é a conclusão de todo o livro, não é a conclusão aqui dessa passagem. Aqui Abacuque então está, porque no início do livro ele está preocupado com a resposta do Senhor diante da calamidade que estava entre o povo, das injustiças sociais que havia entre o povo de Deus, e ele clama ao Senhor para que o Senhor venha intervir. O Senhor fala que vai intervir trazendo um inimigo de Israel. Deus vai tratar do justo por meio do ímpio. E aí Abacuque não compreende, mas no final do texto ele fala: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E ele compreende então que nós devemos nos alegrar no Senhor e na sua soberania. Esse é um texto também que ele clama por avivamento. Nós lemos aqui ele suplicando aqui para que o Senhor pudesse avivar a sua obra no meio da igreja, no meio do seu povo. É algo que nós também precisamos. O verso de número 2 nos diz isso, né? Me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, lembra da misericórdia. O Senhor suplicando pela misericórdia, o Senhor pedindo que, Abacuque pedindo para que o Senhor fosse misericordioso. E isso Abacuque está falando porque era o povo de Deus, irmãos, que estavam ali precisando ser tratados. Mas nós louvamos a Deus porque a melhor coisa do mundo é sermos tratados por Deus, sermos restaurados por Ele. Que Abacuque então possa trazer aqui para nós cada vez mais esse exemplo e também este alerta para nós, né? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, e nós percebemos aqui a descrição do texto em que ele fala que a tempestade, os mares, a natureza, ela evidencia esse poder de Deus, e nós precisamos então nos curvar perante esse Deus em sua soberania e suplicar a sua misericórdia. Esses dias mesmo eu tenho feito esse desafio por causa desse período de pandemia. Nós precisamos pedir a Deus que Deus, Senhor, lembra da tua misericórdia, lembra da tua misericórdia. Vamos orar a Deus. Irmão Walter, esteja orando ao Senhor nesse momento, colocando diante do Senhor o seu povo, a sua igreja. Amém. Amém. Amados, nós vamos trazer alguns comunicados. Vamos lembrar ele. Eu disse esses dias que
a criptonita da nossa super quarta é a chuva, né? No dia de chuva não tem os irmãos, mas nós vamos vencer. Na próxima quarta-feira mesmo, eu até pedi para o irmão Miguel para ele trazer uma palavra, né? Vai ser bacana. Também convidei o irmão Udi para trazer uma palavra na quarta-feira, e a gente está aí organizando. Também eu já fiz meu calendário de algumas atividades. Por exemplo, eu joguei, o culto da 70ª ovelha, tá? No mês de dezembro, porque necessitamos de mais preparação, e é importante então a gente deixar para dezembro o culto da 70ª ovelha. Nós vamos também fazer um culto aqui no dia 23, um culto de Natal também. A gente vai cantar bastante cânticos natalinos aqui, e vamos fazer uma troca de panelas, tá? Você traz sua panela cheia, eu trago a minha cheia, a gente troca, a gente tem um momento de comunhão. E ontem os homens se reuniram na casa de Beto, foi muito bom. Um pequeno grupo, e é isso mesmo que a gente quer, que pequenos grupos se reúnam, mas que a gente possa realmente estar desenvolvendo mesmo a comunhão. E o que nós estamos percebendo nesse dia a dia aí é que essa luta que nós vivenciamos no trabalho, na rua, na escola, né, porque já está voltando, por exemplo, um bocado de coisa aí, então a gente vivencia também na igreja. Então não tem problema, irmãos, desde que a gente tome as devidas medidas, as precauções. Então é importante a gente estar junto, tá? Então venham, os homens mesmo estão fazendo de 15 em 15 dias um culto no lar, então foi muito bom. Ontem mesmo a gente estava lá com um grupo mais ou menos de 8 irmãos, mais ou menos, ou 8 ou 10 irmãos, então foi maravilhoso. Aí a gente vai ter daqui 15 dias mais ou menos outro culto, e as mulheres também estão fazendo um culto virtual, né, no grupo delas, da MCN, e um culto presencial. Então vá participar. Eu sei que nem todos os cultos dá para você ir, não vá. Se você estiver sentindo qualquer outra coisa, diferença mesmo, não vá, né? Nem venha, mas comece já a participar, porque senão a gente começa a se isolar muito também até do Senhor, e o Senhor não quer o nosso isolamento. Então está feito esse desafio para que a gente possa se envolver, participar, e eu quero que então você possa se comprometer cada vez mais. Por exemplo, no próximo sábado eu vou estar indo para Tanque Novo para celebrar uma ceia, tá? Preciso de companhia, estou levando minha banda, mas minha banda sou eu, mais os 2 meninos, e aí eu vou ver se o Pagnondas também vai conosco, para a gente, se você quiser, do mesmo jeito, né? Todo mundo bem higienizado, bem protegido, a gente vai estar lá celebrando a ceia lá com os irmãos de Tanque Novo, que é uma pequena congregação, um grupo muito pequeno. Então está feito aqui apelo para os irmãos, para que os irmãos possam se envolver, possam participar. Hoje mesmo eu percebi que, por exemplo, até as barreiras sanitárias já foram tiradas, porque está percebendo já que essa é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar mesmo aqui, e a normalidade vai ser essa, né? Pelo menos por esse momento. Por exemplo, no domingo todo mundo foi para a escola, né? Eu mesmo fui para o Monsenhor Bastos para a escola, e minha fila foi grande, eu tive que esperar. Então eu entrei numa escola no domingo para votar, mas você, seus filhos, não podem entrar na escola para estudar. É umas coisas assim que a gente vai ter que lidar. Mas entendam, está feito aqui o desafio dos irmãos, não se isolem, tá? Não estou falando que venha todos os cultos, não, mas venha. Os cultos do domingo pela manhã mesmo são cultos, né? Um pequeno grupo mesmo. Então você pode vir, termina o culto, você vai para a sua casa, não tem problema nenhum. Tudo agora vai girar em torno do seu cuidado, da sua atenção. Ok? Só a palavra mesmo de incentivo os irmãos para que a gente possa estar participando, mas de maneira ordeira e correta. Vamos louvar a Deus? Nós vamos cantar aqui cânticos de adoração. Fique à vontade, se você quiser se colocar de pé, se coloque. Se você quiser continuar sentado, continue. Adore ao Senhor. Esses cânticos são cânticos que nos desafiam a louvar a Deus. E o primeiro cântico que nós vamos cantar é o cântico do Salmo 51, verso 9 e verso 10. É
É um cântico que canta ali o pedido de Davi por renovação, por purificação. E se você deseja também ser renovado, ter um coração puro, eu convido você a cantar esse cântico. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito da palavra. Amém? Vamos cantar esse cântico. Ó Deus, do coração puro, e renova o espírito na palavra. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar com ele e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar com ele e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Amém? Nós agora vamos declarar que toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Por isso nós levantamos as nossas mãos. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor.
não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Nós vamos finalizar pedindo ao Senhor que cada vez mais nos torne homens e mulheres humildes, que o Senhor quebrante os nossos corações. Vamos cantar esse cântico maravilhoso, como Naamã. Quando o meu eu e o meu orgulho crescer comigo, como as águas do rio, então subirei. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Nós vivemos aqui para te adorar, Senhor. Nós sabemos que adorar o Senhor é muito mais do que cantar. Nos ajude mesmo, Senhor, a sermos adoradores em todos os momentos das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Hoje eu vou ser como Toninho Cerezo foi no Atlético. Hoje nós vamos falar, cantar e esse é um privilégio, né? Hebreus capítulo 11, queridos. Hebreus capítulo 11. Nós vamos trazer aqui uma meditação para os irmãos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, nos diz assim: Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão.
Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o extermínio não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios. Os egípcios foram tragados de tudo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Amém? Senhor, rogamos a Ti que traga-nos a compreensão da Tua palavra agora, que ela marque os nossos corações no nome de Jesus. Amém. O que nós estamos precisando nesses dias, irmãos? Nós estamos precisando relembrar a nossa fé. A fé, ela é muito mais além daquilo que nós cremos, aquela questão de esperar em Deus, de crer no invisível. A fé também é crer na palavra de Deus, por exemplo, crer na ressurreição, crer na segunda vinda de Jesus. Ela é uma fé também doutrinária. A gente crê que, por exemplo, aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele passou da morte para a vida. Então isto é fé. E aqui nós estamos então em Hebreus. Hebreus é um livro muito maravilhoso. Até hoje nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, porque a linguagem de Hebreus é uma linguagem muito culta nos originais. Então até hoje há algumas ideias, por exemplo, de que Hebreus seja escrito por Paulo. Outros acreditam que Hebreus talvez seja escrito por Tiago, o irmão do Senhor. Enfim, mas a verdade é que o livro de Hebreus é um livro que trata como título Jesus superior a tudo. Se você for ler todo o livro de Hebreus, ele apresenta Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés. E aqui no capítulo 11, nós temos aqui agora o escritor aqui elencando aqui os patriarcas e também os grandes homens, os heróis da fé, como exemplos para nós, mas apontando para Cristo. Apontando para Cristo. O escritor está dizendo para nós aqui que nós vamos ter essa fé igualmente, essa fé em Jesus. Então o capítulo 11 de Hebreus é um dos mais belos da Bíblia, pois ele relata então a história de homens e mulheres que experimentaram pela fé na presença de Deus aqui a transformação, o crescimento. Os versos 27 a 30 eles contemplam então a saída do povo de Deus do Egito até o início da conquista da terra prometida, no verso 30. O que nós podemos aprender aqui? O que a fé desses homens fizeram que ela pode também fazer em nossos dias? Então, primeiramente, nós podemos dizer que pela fé nós podemos ver o invisível. Olha o verso 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. É interessante. Quem será esse, né? Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele está falando ainda de Moisés. E se você ler aqui anteriormente os textos, vocês vão perceber que mais uma vez o autor está dizendo que Moisés está sendo conduzido pela fé, a fé em Cristo, a fé no Deus de Israel, e pela fé ele via o invisível. E é isso. Tem muita gente que transforma esse invisível em coisas materiais. Então pela fé eu vejo aquela esposa que o Senhor vai me dar. O sujeito está solteiro, nem namora, mas parece que o texto está dizendo aqui que são bênçãos mais sublimes. Por exemplo, o Senhor retornando, as bênçãos da comunhão com Deus. Ou seja, pela fé nós também podemos ver o invisível. Então esta é uma marca aqui que esse texto nos traz.
Pela fé, Moisés pôde enxergar o invisível, verso 27. Pela fé também nós podemos experimentar aquilo que ainda não se tornou ainda visível aos nossos olhos ou material, como o céu em sua plenitude, a ressurreição, a vida eterna. Mas pela fé, essas coisas que ainda não se tornaram ainda visíveis, que ainda não chegaram, podem ser vistas. Pela fé podemos ver o invisível, sim. O povo de Israel estava cativo no Egito, sujeito a trabalhos forçados, dominado por um rei cruel, sem perspectivas de ver dias melhores. Quando parecia que nada mais podia ser feito, Deus levanta Moisés, que pela fé não teme o rei, persevera até o fim. Por quê? Qual era a base então? Porque ele via o que era invisível. Ele permaneceu firme. Igualmente nós precisamos permanecermos firmes agora em nossas lutas, em nossas batalhas. Pela fé nós podemos também enxergar aquilo que ainda não se tornou visível. Pela fé nós podemos enxergar a vitória sobre esta pandemia. Ainda não se tornou algo visível, mas pela fé podemos enxergar muitas coisas que ainda aos nossos olhos estão invisíveis, como o povo de Deus enxergou. Mas não somente isso, nós observamos aqui que pela fé podemos sobreviver ao horrível. Pela fé o crente pode passar pelos dias mais terríveis, porque o combustível que o mantém no alto dos montes, nos dias de vitória, é a fé. E esse combustível também não falta nos dias de vale, nos dias de desertos. Pela fé nós podemos sobreviver ao horrível. O verso 28 diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Esse texto do verso 28 nos lembra então a 10ª praga, a praga que fez com que Faraó libertasse o povo. E vocês lembram da história? Deus mandou Moisés escolher um cordeiro sem manchas, sem defeito, e disse o seguinte: a família que não tem um cordeiro se junta com outra família, e toda a casa pega então o sangue desse cordeiro primogênito, passe nas vergas das portas das casas, à meia-noite o anjo do Senhor passará. Olha, e lembre aqui a situação do povo. O povo estava oprimido, preso ali no Egito. Vocês lembram que depois das pragas, Faraó então intensificou os trabalhos e a perseguição ao povo de Deus. E agora a situação também se aproximava. Segundo o escritor, no verso 28 aqui de Hebreus 11, viria o que? O exterminador. Lá em Êxodo nós descobrimos que é um anjo. E a casa que não tivesse sangue nas portas, nas vergas das portas, haveria a morte dos primogênitos. Mas o povo de Deus foi poupado. E aqui o verso 28 está falando que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. É uma coisa que eu já disse aqui quando eu fiz a exposição de Êxodo. O anjo não iria entrar só na casa ali de não judeus, de não israelitas. Ele iria entrar também na casa de judeus que não tivesse com o sangue nas vergas. E é por isso que o escritor aqui está dizendo que pela fé, a pessoa então que iria ali... Gente, o sangue do cordeiro no Antigo Testamento nunca salvou, nunca perdoou pecados. Não tem nenhum texto aqui no Antigo Testamento que diz que o sangue ali, que a pessoa matava um animal, perdoava pecados. Mas sim,
o arrependimento, aquele momento em que a pessoa se sentia ali de fato um pecador e lembrava que o seu pecado levaria ele à morte e o animal morreria em seu lugar. Então todos esses sentimentos por trás ali daquele sacrifício é que levava a pessoa a buscar o perdão de Deus e a pedir então perdão a Deus. Então nós lembramos que aqui esse é o contexto. Então pela fé o povo pôde sobreviver ao horrível. A última das 10 pragas, dadas então como sentença ao Egito para que libertasse o povo de Israel, era a morte de todos os primogênitos naquela terra. Nós não podemos imaginar o horror que se abateu sobre aquele país. Imagine a gritaria, porque a morte traz gritaria. Imagine uma mãe com o seu bebê, observando o seu bebê ali no berço. Provavelmente naquela época era outra coisa, mas o desespero. Nós não podemos imaginar então o horror que se abateu sobre aquele país, quando parecia não haver mais saída. Pela fé o povo celebrou a Páscoa. Pela fé Deus promoveu o escape. Um cordeiro morreu no meu lugar. Isso me faz lembrar de Isaac e o Moriá, em que Deus trouxe para Abraão ali o cordeiro. Aqui, sacrifique. Então pela fé nós podemos sobreviver às coisas horríveis. Vocês estão achando que pandemia é horrível? Também o é um casal que está se separando. Também o é uma mãe ver seu filho sendo consumido pelas drogas. Também o é um pai que sustenta a sua família chega em casa desempregado. Pastor, então como é que esses irmãos conseguem passar por essas coisas, pastor? A fé. É pela fé, irmãos, que nós podemos sobreviver às coisas horríveis. Esta pandemia tem sido horrível para nós, mas pela fé nós podemos sobreviver a ela. Como é que está a sua fé? E eu estou observando como a gente está cuidando de tantas outras coisas, né? A gente tem tanta preocupação com a beleza, porque o salão está funcionando, então todo mundo dá um jeitinho de ir. E nada contra, né? Mesmo uma vez por semana eu tenho que ir lá fazer a barba. O corpo a gente se alimenta bem, leva para a academia, leva para o médico. Mas e a fé? Porque quando as coisas horríveis chegarem, como é que nós vamos sobreviver a elas? Hebreus 11 está nos ensinando que a fé em Jesus é que vai nos ajudar a sobreviver às coisas horríveis, porque foi assim que Israel sobreviveu. É assim que a igreja irá sobreviver, irmãos. Foi assim que a igreja sobreviveu à perseguição em Roma. O que mantinha aqueles irmãos aquecidos ali, sendo crentes ainda, sabendo que quem se declarava cristão era lançado lá no Coliseu para que leões o estraçalhassem? Como eu disse aqui, como é que um casal consegue passar por dificuldades? Pela fé nós podemos sobreviver ao horrível. Mas esse texto também nos elenca aqui uma outra situação. O verso 29 nos mostra aqui que pela fé nós podemos passar o intransponível. Olha o que o verso 29 diz: pela fé eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. É interessante então esse verso 29. Esse verso 29 fala que o quê? Que o povo de Deus passou com os pés secos ali pelo mar vermelho e que os egípcios tentaram, mas foram todos ali consumidos, mortos. Qual foi a diferença do povo de Deus para com os egípcios? O que levou eles a atravessarem o mar vermelho? Foram suas habilidades, seu poder? Não, era todo mundo igual, do mesmo tamanho, provavelmente. Qual foi o segredo? Qual foi a ponte que eles tomaram para atravessar o mar vermelho? A fé. Mais uma vez, a fé em Cristo.
a fé no Deus de Israel. Pela fé, eles atravessaram o intransponível. Eu fico imaginando, porque a palavra de Deus fala que depois, quando o povo chega em Canaã, eles atravessam também o Jordão. Há também esse milagre agora com Josué. Eles atravessam o Jordão, e o Jordão também é um rio, no contexto aqui, era um rio muito largo. E imagine o Mar Vermelho. Eles passaram o intransponível. O povo de Israel, formado por milhares de pessoas, dentre as quais crianças, mulheres, idosos, encontravam-se diante do Mar Vermelho, rodeado por montanhas, pressionado pelo exército do egípcio. Mas, quando o fim da linha parecia ter chegado, o Senhor fez-los passar o intransponível pela fé. E é interessante esse contexto, se você já esteve em frente ao mar. Parece que você está preso, principalmente no mar, em ondas altíssimas. Parece que é o fim da linha. Como as situações que acontecem em nossas vidas, que parecem ser o fim da linha. Mas Deus é tão poderoso, irmãos, que Deus pode fazer porta onde não tem porta. E pode fechar porta. Mas olha, eu aprendi ao longo da minha vida que a porta que Deus fecha é porque realmente não era uma porta boa para nós, mas Ele tem todo o poder para abrir uma porta onde a gente pensa que ainda não pode ir. Ontem tive a oportunidade de conversar com alguém que disse que estava muito tranquilo porque trabalha na prefeitura, e ele disse: eu estou muito tranquilo porque eu sempre fui trabalhador e nunca me faltou trabalho. E eu vi uma outra história de alguém dizendo que quando trabalhava na prefeitura, depois de 8 anos de uma gestão, o prefeito perdeu, não conseguiu eleger o seu substituto. Ele ficou triste e ele perguntou por que Deus fechou aquela porta. Mas depois ele empreendeu, e Deus desenvolveu tanto o seu empreendimento que ele percebeu que anteriormente naquele outro emprego que ele estava, que eu estava tirando ele para uma coisa melhor ainda. E ele percebeu que era algo bom que Deus estava fazendo. É assim que Deus faz. Parece que quando chega o fim da linha, que não tem saída, o Senhor então fez com que o povo passasse o intransponível. Pela fé. É pela fé que algumas famílias vencem uma doença terrível como o câncer. É pela fé que algumas famílias conseguem passar, por exemplo, por situações que duram anos e anos. Como eu coloquei aqui, uma mãe que luta pela salvação e também pela libertação do filho das drogas. Vocês acham que isso acontece em minutos, em horas? São anos e anos. Chega uma situação que a pessoa acha que não, isso aqui não tem como a gente passar por isso aqui não. Isso é intransponível. Mas pela fé. Pela fé. Na última sessão desse texto, no verso 30, nós aprendemos aqui com este texto maravilhoso que pela fé podemos experimentar o impossível. O que o verso 30 fala? O verso 30 fala de Jericó. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Esse contexto é interessante. O povo recebe então aquela ordem para pegar as suas trombetas e para rodearem então Jericó por 7 vezes, e na 7ª vez tocarem então juntos as suas trombetas, e Jericó cai no chão. E mais uma vez a narrativa bíblica aqui nos diz que não era porque o povo era forte, que tinha muita gente, eles estavam pisoteando ali o chão ali, ao ponto de que a cidade, por causa do pé de cada um no chão, deveria ser um pé muito grande, e isso provocou então um terremoto. Não é essa ideia, foi a fé. Pela fé podemos experimentar o impossível. Jericó era uma das cidades mais fortificadas então da época.
Suas muralhas eram tão fortes e largas que havia até moradias dentro delas. Nenhuma máquina de guerra daquele tempo poderia resolver alguma coisa. O que resolveu? Então o Senhor ordena ao povo que simplesmente marche ao redor da cidade por 7 dias, e as muralhas ruíram. Quando acharam que não daria para fazer mais nada, pela fé o povo experimentou o impossível pelas mãos do Senhor. Pelas mãos do Senhor. 7 vezes ali. E essa muralha, como nós lemos aqui, dissemos, era uma muralha tão grande, larga, que, por exemplo, dava para você passar 2 carroças. Era uma estrada. Haviam casas em cima dessa muralha. Imagina. Gente, que cidade que nós vamos ter que enfrentar aqui agora. Mas, pela fé, o povo experimentou o impossível pelas mãos do Senhor. Em nossos trabalhos, em nossos afazeres, em nossas famílias, em nossos relacionamentos, quantas vezes nós não precisamos rodear e aguardar pela fé. E amados, pela fé, aquelas coisas que a gente diz assim, é impossível. Pela fé, elas podem ser possíveis. Pela fé, nós podemos experimentar. Mais uma vez aqui, nós estamos dizendo fé aqui, não tão somente das coisas materiais, como eu estou aqui apresentando, mas das espirituais. Nós podemos vencer. Sabe aquele pecado, por exemplo, que está ali te amarrando, te prendendo? Sabe aquela situação que está trazendo angústia ao seu coração? Pela fé, assim como o povo de Deus foi direcionado, rodeou Jericó e as muralhas ruíram. Pela fé também a gente pode vencer. Pela fé. Deus pode fazer qualquer coisa, e para isso Ele não depende de nós, nem da nossa fé. Inclusive a fé é um dom dos homens. Só se for na Bíblia de São Alexandre, né? Heresias 1:1. A fé é um dom de Deus, e Deus dá para nós a fé. Deus pode fazer qualquer coisa. Inclusive o escritor Lucas nos diz isso, né? Em Deus todas as coisas são possíveis. Quando exercitamos a fé, Ele tem prazer em fazer até o que nós nem podemos imaginar, até aquilo que nós achamos que é impossível. Quando nós exercemos a fé, Ele tem prazer em fazer até o que nós achamos que é impossível, aquilo que é intransponível, aquilo que de fato pode nos ajudar. Pela fé, nós podemos, por meio dele. Essa noite, nesse dia de distanciamento, de isolamento, o escritor aos Hebreus aqui nos traz esse exemplo de fé para igualmente despertar a fé em nossos corações. É isso que ele está querendo dizer. Deposite então sua fé, assim como esses homens e mulheres depositaram. Deposite sua fé em Jesus Cristo, porque pela fé nós podemos ver o invisível, pela fé podemos sobreviver ao horrível, pela fé podemos passar o intransponível, e pela fé podemos experimentar o impossível. Pela fé, pela fé, pela fé. Que a fé bata mais forte no seu coração agora. Senhor, complete a Tua palavra em nossos corações. E Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos aqui ver o invisível, passar o intransponível,
para que possamos, ó Deus, aqui desfrutar da Tua companhia, para que possamos aqui, Senhor, ter a nossa fé fortalecida. Abençoe o Teu povo, Senhor Deus. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus complete a sua palavra em nossos corações.